Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Malu e eu tô aqui para dar mais um exemplo sobre as aplicações da função quadrática. Vou resolver mais um exercício junto com vocês. Esse exercício é bem parecido com o exercício que eu deixei lá na plataforma. Então, isso aqui é para ajudar vocês a resolver aqueles que estão lá, tá bom? Então, bora lá. A questão, ela fala assim: o saldo de uma conta bancária é dado por S de t igual a t ao quadrado menos 22t mais 72, onde S é o saldo em reais e t é o tempo em dias. As perguntas são: primeiro, determine em quais dias o saldo será zero. Segundo qual será o saldo mínimo nessa conta. E a terceira pergunta é em quantos dias esse saldo mínimo será alcançado. Então, primeiro a gente tem que entender o que a questão está falando para a gente. A questão está falando para a gente que existe uma conta bancária, e aí o saldo nessa conta bancária ele varia de acordo com os dias, tá? E aí a função que traz essa variação é essa função S de t, tá bom? Então, a minha função é S, e ela está em função, a minha relação, né? Que toda função é uma relação. Então, a minha relação, a minha variação do valor da conta é S. O valor que vai estar na minha conta, ou seja, o saldo que está na minha conta é S. E esse saldo, ele muda de acordo com o t. E esse t é o tempo. Então, o t é a minha variável, porque é o t que faz o saldo mudar, é o tempo que faz o saldo mudar. Se o tempo não muda, o saldo também não muda. Então, a gente fala que o saldo ele está em função do tempo. Tá bom? Então, vamos analisar essa função aqui primeiro. Vamos tentar entender o que está acontecendo. O que significa dizer essa função aqui? Dizer que o saldo da conta bancária é dado por essa função. Significa que se o t mudar, então o nosso saldo também vai mudar. Vamos dar um exemplo. Se o valor de t for zero, ou seja, se tiver 0 dias, porque o t, lembrando que t é dias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o S de t. Na verdade, como o t vale 0, então a gente vai calcular, na verdade, o S de 0, né? E aí, todo lugar que tiver t, eu vou colocar 0. Então, eu tenho 0 ao quadrado menos 22 vezes 0 mais 72. Então, o meu S de 0 vai ser 0 ao quadrado é 0. 22 vezes 0 é 0, mais 72. Então, o meu S de 0 é 72. O que significa dizer? Significa que o meu S de 0 é 72. O que significa dizer isso aqui? O que significa dizer que o meu S de 0 é 72? Significa dizer que no meu dia 0, a minha conta tinha R$72. Então, no meu dia 0, o tanto de dinheiro que eu tinha na minha conta? R$72. E se fosse um dia? Se fosse um dia, como seria isso? Seria S de 1. E aí, todo lugar que tem, no caso, o T, eu colocaria 1, né? Então, eu teria... Vou fazer isso aqui direito para caber. Então, S, eu tenho que calcular, no caso, o S de 1, porque é um dia. Então, S de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 22 vezes 1, mais 72. Então, o meu saldo no dia 1 vai ser 1 ao quadrado é 1, menos 22, mais 72. 1 menos 22, S de 1. 1 menos 22 é menos 21, mais 72. O meu S de 1, menos 21, mais 72 é igual a 51. Então, quanto que vale o meu S de 1? O meu S de 1 é R$51. O que significa? Significa que no meu dia 1, o saldo que eu tenho em conta é R$51. E aí, isso vai mudando de acordo com os dias. Por exemplo, se fosse no dia 5. 5 dias. Se fosse no dia 5, qual seria o valor do meu saldo? Seria S de 5. E a S de 5 seria 5 ao quadrado, menos 22 vezes 5, mais 72. O meu S de 5 seria 5 ao quadrado é 25. 22 vezes 5 vai ser 110, mais 72. Isso aqui é menos 13. Então, qual é o saldo da minha conta no dia 5?
o saldo da minha conta é menos R$13. Como assim menos R$13? Significa que nessa conta eu estou devendo, meu saldo está no vermelho, meu saldo está negativo, tá? E se fosse, sei lá, dia 10, se fossem 10 dias. 10 dias, então teria S de 10. Seria 10 ao quadrado, menos 22 vezes 10, mais 72. Meu S de 10 seria 100 menos 220 mais 72. Isso aqui é menos 48. Então, meu S de 10 é menos 48. O que significa? Significa que no meu dia 10, eu estaria devendo, essa conta bancária está devendo R$48, menos 48. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que conforme o dia vai mudando, o saldo na conta também muda, tá bom? Então, conforme os dias vão mudando, o saldo na conta também muda. E aí a gente consegue fazer um gráfico que relaciona. O gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Esse seria o gráfico dessa nossa função. Esse seria o gráfico que representa o nosso saldo. Aqui, nesse eixo aqui, a gente vai encontrar o tempo em dias, beleza? Nesse eixo, a gente vai encontrar o saldo em reais. E aí você pode ver que conforme o meu tempo, os meus dias vão passando, o meu dinheiro vai mudando também. Um bom exemplo disso é que a gente percebeu aqui, ó, que no dia zero, eu tenho R$72 em conta. Se você for ver, ó, no dia zero, que é nessa risca, eu vou ter aqui, ó, R$72 em conta. R$72 em conta. No dia 1 eu tenho R$51 em conta. Então, ó, no dia 1, que vai ser mais ou menos aqui, dia 1, eu vou ter aqui R$51 em conta. Então, esse meu gráfico, ele vai me dizer os valores do S de T, tá bom? E aí, isso relacionado ao meu tempo. Então, aqui embaixo, eu vou ter o meu T, e aqui eu vou ter o meu S de T. É isso que o meu gráfico ele vai me mostrar, tá? E aí, se eu pergunto para você, as minhas perguntas, vamos lembrar, minhas perguntas são: determine em quais dias o saldo será zero. O que eu quero? Eu quero que o meu valor, que o meu gráfico aponte em zero. Para o meu S de T ser zero, o meu gráfico tem que encostar nessa linha aqui, ó. Porque essa linha é o meu zero, tá? Então, a minha função, o saldo da minha conta vai ser zero sempre que o meu gráfico tocar o eixo. Então, tocou o eixo, é zero, tá? Tocou o eixo, esse eixo deitadinho, que é o eixo do tempo, que é o eixo da variável. Vamos lembrar que esse eixo que está deitado é o eixo da variável. E esse eixo que está em pé é sempre o eixo da função. Então, se o meu gráfico toca no eixo da variável, então significa que isso aqui é o zero da função. O que isso significa? Significa que nesses pontos, o meu S de T vale zero. Ou seja, o meu saldo vale zero. Então, minha primeira pergunta é: quais são os dias em que o meu saldo será zero? Como que eu vou responder isso aqui? Eu tenho que achar quais são os dias em que o meu gráfico toca o eixo da variável. Ou ainda, isso aqui também são as raízes da nossa função. Outra pergunta que a gente tem é: qual será o saldo mínimo? Na última aula eu falei que sempre que a gente fala de mínimo ou máximo, a gente também fala de vértice, tá bom? Então, a gente está falando de vértice. Então, aqui eu pergunto: qual é o saldo mínimo? Eu quero saber aonde é o ponto mais baixo desse gráfico. O ponto mais baixo desse gráfico é aqui, ó. É o ponto mais baixo dele. Eu tenho que descobrir qual é o valor no meu S de T nesse ponto. Aonde ele se relaciona? Aqui, eu vou chamar de Y. Aonde ele se relaciona? Aqui, porque aqui tem os valores da minha conta, tem os valores do meu saldo bancário. Beleza? E aí, se eu pergunto para você também em quantos dias esse saldo será o mínimo? Novamente, eu estou falando de mínimo. Então, novamente, eu estou falando de vértice. Só que nesse caso, eu estou falando de dias. Se eu estou falando de dias, eu tenho que analisar esse outro eixo, o eixo da variável. Então, se eu estou falando de dias, eu estou falando a relação dele aqui, tá?
Então, a gente tem que pensar em tudo isso, pensar no gráfico, pensar o que o gráfico traz pra gente, pensar o que as questões estão falando pra gente. Então, com base nisso, a gente vai tentar resolver isso aqui. Então, a primeira pergunta é, determine quais são os dias que o saldo será zero. O que eu quero? Eu quero um saldo igual a zero. Eu quero que o meu S de t seja igual a zero. Eu quero o saldo igual a zero, ou seja, como o meu saldo é dado por S de t, eu preciso que o meu S de t seja igual a zero. Como que eu vou calcular isso aqui? Eu quero que S de t seja zero. Ok. Mas ao mesmo tempo, eu sei, porque é uma coisa que a questão me deu, que S de t é igual a t ao quadrado menos 22t mais 72. Então, o que eu quero? Eu não quero que S de t seja igual a zero? Quero. Mas eu já não sei que S de t é igual a t ao quadrado menos 22t mais 72? Sim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar essas duas coisas que eu sei. Juntando essas duas coisas que eu sei, eu consigo montar uma equação. Como assim? Eu sei que o meu S de t é igual a t ao quadrado menos 22t mais 72. E eu quero que isso seja igual a zero. Então, eu só vou excluir esse S de t. O que eu tenho? Eu tenho uma equação de segundo grau, t ao quadrado, menos 22t, mais 72, isso é igual a zero. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o valor do t, ou seja, quando eu pergunto quais os dias, eu quero saber quais os valores de t. Então, eu quero saber quais os valores de t para isso aqui ser igual a zero. E aí, isso aqui a gente usa Bhaskara. Nessa parte, a gente pode começar a usar Bhaskara, ou soma e produto, enfim, o que você achar melhor para resolver uma questão desse tipo. Se a gente for usar Bhaskara, a gente sabe que o A, nesse caso, vale 1, o B vale menos 22, o C vale 72. Nesse caso, a gente sabe que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser menos 22 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 72. Menos 22 ao quadrado é 484. 4 vezes 1 vezes 72, isso é 288. Então, vai ser 484 menos 288. O meu delta vai ser 196. Pronto, encontramos o valor de delta. Mas a gente quer encontrar os valores para t. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara vai ser t é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, o meu t vai ser menos 22 mais ou menos a raiz quadrada de 196 dividido por 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser 22, porque menos com menos fica mais ou menos a raiz quadrada de 196 é 14, dividido por 2. Nesse caso, a gente vai ter o t'. Então, a gente vai ter t', que vai ser 22 mais 14 dividido por 2. 22 mais 14 vai ser 36, dividido por 2, 18. E a gente também pode ter o t duas linhas, que vai ser 22 menos 14 sobre 2. 22 menos 14, isso aqui é 8. 8 sobre 2, isso aqui é 4. Então, minha pergunta de novo, determine em quais dias o saldo será zero. Determine quais os t para o saldo ser zero. Os valores de t que eu encontrei foi t igual a 4 e t igual a 18. O que significa? Significa que o meu saldo vai ser zero quando t for 4 e quando t for 18. Se a gente volta aqui para o nosso gráfico, a gente consegue ver que isso aqui faz sentido ser 4. E esse aqui faz sentido ser 18. Ó, um pouquinho antes do 5 e o 18 está entre o 15 e o 20. Então, sim, faz sentido que esses sejam os zeros da minha função. Então, quais são os valores de t? Meu t vale 4 e 18. Mas a pergunta não é quais são os valores de t, é quais os dias o saldo será zero. A gente
igualou a nossa função a zero e encontrou os valores de t para essa função ser zero. Os valores de t são 4 e 18, ou seja, em quais dias o meu saldo vai ser zero? O meu saldo vai ser zero no dia 4 e no dia 18 do mês. Simples, fácil, rápido. E é assim que a gente encontra o zero da conta bancária ou ainda o zero da função. A próxima pergunta que a gente tem é: qual será o saldo mínimo nessa conta? Qual vai ser o saldo mínimo nessa conta? Então, de novo, a gente vai voltar aqui para o gráfico. Lembra que eu falei que o mínimo é onde o meu gráfico faz a curva? É o menor ponto, é o ponto mais baixo do meu gráfico. Se é o ponto mais baixo do meu gráfico, é onde o gráfico faz a curva, isso aqui a gente fala que é o vértice. Então, eu quero o valor do meu vértice, tá bom? E aí a gente tem duas coordenadas para o vértice. A gente tem essa coordenada aqui, que é a coordenada y, e a gente tem essa outra coordenada aqui, que é a coordenada x. A gente sabe duas coisas. A gente sabe que a coordenada x do vértice é dada por menos b sobre 2 vezes a. E a gente sabe que a coordenada y do vértice é dada por menos delta sobre 4 vezes a. Eu quero saber qual é o saldo mínimo dessa conta. Então, eu quero descobrir qual é a minha coordenada x ou quem é a minha coordenada y. Vamos voltar para cá. Nessa aqui, nesse eixo aqui, eu tenho o eixo da variável. Esse eixo deitado é o eixo da variável. É o eixo do x. É o eixo do tempo. Então, se eu encontro o valor para esse ponto aqui, eu estou encontrando o valor do tempo. Esse eixo, que é o eixo que está em pé, é o eixo da função, é o eixo do saldo. Então, se eu encontro o correspondente y, eu estou encontrando o saldo. A minha pergunta é qual é o saldo. Se é qual é o saldo, é o eixo do saldo, que é o eixo da função, que é o eixo do y. Então, eu não tenho que encontrar, nesse caso, o valor do x. Nesse caso, eu tenho que encontrar o valor do y. Por quê? Porque se a gente fizesse um paralelo, nesse caso, o x é o t, e o y é o S, tá? O x é o deitado e o y é o em pé. E a gente viu que o deitado era o tempo e o em pé era o saldo. Então, se a minha pergunta está pedindo para mim o saldo, eu preciso encontrar o valor dele aqui, no y. Então, vou ter que usar o meu vértice em y. Simples. A gente sabe que o delta, a gente descobriu aqui que o delta é 196. Então, aqui é só substituir. O meu y do vértice vai ser menos 196, dividido por 4 vezes 1, porque o meu a vale 1. Isso aqui vai ser menos 196, dividido por 4. Isso aqui vai ser menos 48. 48 não, 49 menos 49. Então, o meu valor no meu vértice é menos 49. O que significa esse 49? Significa que aqui no meu gráfico, eu quero encontrar aqui o valor do meu vértice. Ele tem duas coordenadas. Essa primeira coordenada, ela se refere ao tempo t, ou ainda é o vértice x. E aí eu também vou ter aqui o meu vértice y. E aí esse y ele se refere ao saldo. O que significa esse 49 aqui, esse menos 49? Esse menos 49 significa que o meu y é menos 49. Significa que esse pontinho aqui, ele se encontra no menos 49. O que faz sentido se você for parar para ver, porque essa linha é o menos 50. E o nosso y está um pouquinho acima do menos 49. Tá bom? Então, significa que o nosso vértice, o nosso valor mínimo, o menor valor da nossa função, o menor valor que o nosso gráfico atinge, é menos 49. Isso no saldo, tá bom? Então, o nosso menor saldo, que é o y ou que é o s de t, o nosso menor saldo vai ser menos 49, tá bom? Por isso que a gente fez essa questão. A questão C pergunta em quantos dias esse saldo mínimo será alcançado. A gente já viu aqui, ó, que o saldo está em Y. Eu quero saber em quantos dias. Se a minha pergunta é em dias, eu quero saber o valor do T. Ou ainda, qual é a coordenada
x do vértice, ou seja, eu quero saber quem é esse cara daqui. Como que eu vou fazer essa conta? A gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do meu vértice é menos b sobre 2 vezes a. A gente sabe também que o b é menos 22. Então, isso aqui vai ser menos 22 dividido por 2 vezes 1. Isso aqui vai ser, o x vai ser 22 dividido por 2, isso vale 11. Significa, então, que aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 11. Então, o meu t é 11. Quantos dias? 11. Se você for parar para ver, faz sentido, porque essa risca vale 10, a que está do ladinho dela vai valer 11. Faz sentido. No nosso gráfico, tudo está fazendo sentido, porque esse é o gráfico da nossa função. Então, a minha pergunta é, em quantos dias esse saldo mínimo será alcançado? Nossa resposta é em 11 dias. Ok? Em 11 dias, o nosso saldo mínimo será atingido. Como que eu sei disso? Eu posso fazer S de 11. S de 11. Por quê? Porque 11 minha quantidade de dias onde o meu saldo será mínimo. Então, a gente pode fazer 11 ao quadrado menos 22 vezes 11 mais 72. 11 ao quadrado é 121. 22 vezes 11 vai ser 244 mais 72. S de 11 é menos 49. Se você olhar, é o mesmo valor que a gente encontrou aqui, porque esse aqui é o nosso menor saldo. E qual o dia que o nosso menor saldo vai ser encontrado? No dia 11. Fácil. Então, ó, aqui nesse exemplo a gente conseguiu encontrar os dias onde o saldo seria 0. Então, se eu pedir a quantidade de dias, se eu pedir os dias, eu quero saber o valor do t, o valor da minha variável, onde o meu saldo será 0, ou seja, onde a minha função se iguala a 0. A gente tem que entender o que a questão está pedindo. Outra pergunta que teve é, qual será o saldo mínimo? Sempre que eu tenho a palavra mínimo, sempre que eu tiver a palavra mínimo, a gente vai pensar, sempre que tiver a palavra mínimo, a gente vai pensar em vértice. E aí você tem que saber qual coordenada do vértice a questão está te pedindo. Eu pedi aqui, nesse caso, o saldo. E a gente sabe que o saldo é o vértice Y, é o vértice que está em pé. Então, se eu estou pedindo o saldo, é o meu vértice em pé. Nesse segundo caso, eu estou pedindo quantos dias esse saldo será mínimo. Então, em quantos dias esse saldo será mínimo? Se eu estou pedindo os dias, a minha variável é o meu eixo deitado. E, novamente, estou falando de mínimo. E se eu estou falando de mínimo, eu estou falando de vértice. Tá bom? Simples, é isso. Esses foram os exemplos que eu tinha para dar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Esse slide com o exemplo vai estar na nossa plataforma. É isso.